Os Transcendentais. Parte 2. Depois de deixar Keno na fortaleza que ele havia feito, Suzuki Satoru olhou para o Monte Keitenias. Suas encostas eram estéreis, com pouca vegetação. Agora era hora de mudar de mentalidade. O primeiro problema estava em como investigar o destino para o qual os moradores da cidade seguiram. Ele tinha uma chance maior de descobrir usando o Fly, mas se houvesse inimigos ao redor, se comparado ao chão, ele seria visto facilmente enquanto pairava no ar. Ele ainda poderia usar Perfect Incognoscível, mas havia uma certa razão pela qual Suzuki Satoru considerou isso uma jogada ruim. Uma abordagem firme e fundamentada seria melhor. Usar Fly para procurar de cima ainda poderia ser uma boa alternativa, mas Suzuki Satoru estava certo de que havia um inimigo poderoso por perto. É claro que, embora ele não pudesse ter certeza de que todas as informações reunidas até o momento fossem precisas, ele tinha certeza de que havia algum ser inteligente por trás de tudo isso. Seu objetivo básico era derrotar esse inimigo e, em seguida, resgatar Keno e seus pais de sua transformação em mortos-vivos. Idealmente, ele seria capaz de restaurar todos no país de Keno. As chances de que esse adversário não fosse alguém com quem ele pudesse negociar um acordo eram irritantemente altas. Afinal, esse ser causou incontáveis danos. No mínimo, ele provavelmente era um ser como Suzuki Satoru, que não nutria nenhum amor pelos outros. Mas ainda assim, havia uma pequena chance de que eles pudessem fazer um acordo. O problema vindo disso seria os termos que a outra parte definiria. Para começar, ele não achava que a outra parte faria pedidos materiais como tesouros e coisas do tipo. Afinal, se ele quisesse isso, poderia ter ordenado que os residentes mortos-vivos entregassem todos para ele. Já que havia transformado todos eles em zumbis, poderia muito bem comandá-los. No entanto, todos os objetos de valor naquela cidade haviam sido abandonados. Então ele poderia derrotar seu inimigo e exigir que ele o fizesse em troca de sua vida. Isso é possível. O meu oponente é alguém que eu possa dar conta e ainda conseguir isso. Suzuki Satoru já havia reconhecido seu adversário como estando em seu nível. Não, ele imaginou que o inimigo fosse mais forte que ele. Mas era difícil imaginar um ser mais poderoso que ele. Ele havia coletado informações sobre muitas entidades pujantes durante sua jornada de 5 anos. Embora ele tenha aprendido através do dinheiro ou da força de vários indivíduos bem informados, o que todos concordavam era que os seres mais poderosos deste mundo eram os conhecidos como os Dragonlords. Na verdade, ele já havia confirmado que um deles tinha o mesmo poder de luta que ele. Porém, não se pode dizer que era muito mais forte do que ele. Nesse caso, ele deveria ser capaz de usar estratégias e táticas para triunfar contra seu oponente, mesmo que fosse um Dragonlord. Ainda assim, tenho a sensação de que estou indo para o covil do inimigo. Isso lhes dá a vantagem do terreno. Depois disso, Suzuki Satoru recordou as lições contidas no Peking para bobos. Logo após um patch, esse seria o momento certo. Jogadores poderosos atacando em pequenos grupos são as pessoas unidas. Mas e desta vez? Eu não sei. Só, vai ser uma aposta. Naturalmente, tudo isso se baseava no pressuposto de que o culpado pela conversão zumbi poderia restaurar as pessoas ao normal, ou que ele soubesse como fazê-lo. Se não fosse esse o caso, então ele pagará o preço por sua tolice. Suzuki Satoru mudou seu equipamento. Ele guardou todo o equipamento que havia obtido de Yggdrasil e vestiu o equipamento que roubou da Corpus do Abismo, exceto por um anel de classe divina em sua mão esquerda. Depois disso, ele colocou um símbolo da Corpus do Abismo em volta do pescoço. Ele também estava com um cristal selado consigo. Sinceramente falando, Suzuki Satoru estava muito mais fraco agora do que estava antes. Sem mencionar a tremenda queda em seus modificadores de habilidade e poder defensivo, suas resistências agora estavam cheias de buracos. Ele ainda tinha o HP de alguém do seu nível, mas não podia colocar muita fé nisso. Além disso, ele precisava evitar ataques que o matassem instantaneamente. Há mais uma coisa: como devo fazer isso? Vou me preparar um pouco mais antes de chegar ao meu destino. Suzuki Satoru utilizou mensagem para contatar Keno, dizendo-lhe que ele precisaria de um pouco mais de tempo. Depois disso, ele se teletransportou para seu objetivo. Assim que terminou suas preparações, que demorou algum tempo, Suzuki Satoru voltou ao seu local original e começou a se mover por intermédio de Fly. Ele avançou em direção à montanha sem se levantar muito do chão, parecia deslizar, e pensou em sua estratégia ao fazê-lo. Os ocasionais ossos caídos indicavam o caminho para o seu destino. Muitos estavam esmagados e esparsos pelo caminho, era muito óbvio que levavam a montanha desnudada à sua frente. Suzuki Satoru não tinha nenhuma habilidade de rastreamento,
mas seguiu as pistas até a montanha. Era como se os ossos estivessem guiando Suzuki Satoru para o ser que os fizera assim, como um agouro de vingança. Ele subiu a montanha sem perder seu caminho e logo. Até que enfim. Um morto-vivo, Sua habilidade de detecção de mortos-vivos era algo como um radar unidirecional. Houve um pontinho nesse radar. Suzuki Satoru olhou nessa direção. Está lá? O culpado por trás de tudo isso. Essa habilidade só podia sentir a presença dos mortos-vivos, informações como sua identidade ou habilidades não eram obtidas. Embora fosse em grande parte conjectura, a criatura que transformou o povo da cidade em zumbi e os trouxe para cá deveria estar naquela direção. Tendo lançado o Fly em si mesmo, Suzuki Satoru avançou um passo à frente, depois parou, ficando imóvel. Embora seu rosto não pudesse exibir nenhuma mudança de expressão, talvez Keno pudesse discerni-las, o rosto de Suzuki Satoru ficou sério. Isso porque as reações de mortos-vivos aumentaram rapidamente com apenas um único passo. O que é isso? O grande número de pontos brilhantes empilhados uns sobre os outros fazia o que parecia ser uma imensa bola de luz em seu sensor. Suzuki Satoru se manteve firme e olhou para frente. O terreno era muito rochoso, então ele não conseguia ver a localização da bola de luz. Recolheu os zumbis, os uniu e depois fez algo com eles. O que devo fazer? Devo enviar um zumbi para ver o que está acontecendo, depois pensar no que fazer assim que descobrir a identidade do meu oponente. Mas essa abordagem representava um problema. Se seu inimigo fosse muito inteligente ou possuísse conhecimento mágico, então esta seria uma jogada ruim. Além disso, Suzuki Satoru bufou. As coisas são o que são, no que estou pensando. Suzuki Satoru zombou de si mesmo. Suzuki Satoru dissipou a magia Fly e começou a andar. A recuperação de mana de Suzuki Satoru não teria sido afetada, mesmo se ele não tivesse dissipado o Fly. Entretanto, sustentar a magia Fly pode levar a sua recuperação de mana a ficar no negativo se conjurasse outras magias. Mais ao ponto, ele teve que considerar que as coisas poderiam se desenvolver em uma direção ruim se ele mostrasse ao seu oponente que ele poderia usar Fly. Suzuki Satoru continuou andando. A cada passo que dava, ele sentia as reações mortas-vivas aumentando. Eu não tenho nenhuma base para isso, mas acho que posso adivinhar o que é. Suzuki Satoru murmurou para si mesmo. Yggdrasil também tinha um monstro morto-vivo que se assemelhava ao que ele imaginava, mas lá, tal criatura só mostraria uma única reação morta-viva. Vejamos, dados falsos, vida, dados falsos, mana. Suzuki Satoru lançou duas magias em si mesmo. Então, mudou seu modo de pensar para o modo PVP. Não, ele havia mudado para o modo PK. O terreno em seu destino estava surpreendentemente aberto. Um lado da montanha era normalmente plano e se expandia em todas as direções. Tinha mais de 2 quilômetros de comprimento e largura. Certamente isso não poderia ter sido criado naturalmente. Não havia dúvida de que ela havia sido criada pelo poder da magia. E então, diante dos olhos de Suzuki Satoru, um objeto bizarro feito das pessoas que uma vez viveram na cidade apareceu à vista. Uma gigantesca massa ovoide feita de incontáveis cadáveres empilhados um em cima do outro estavam no centro de seu campo de visão. Seu tamanho era suficiente para fazer os espectadores suspirarem de admiração. Pensar que algo tão grande poderia ser feito reunindo 400.000 pessoas. Teria a oposição reunido todos esses zumbis apenas para fazer um objeto como este? Suzuki Satoru não conseguia entender o que seu oponente estava pensando. Não, se havia algum objetivo em fazer isso, então certamente seria a sua jogada. É algum tipo de armadura? Ou talvez uma sentinela? Em suas conjecturas, Suzuki Satoru mentalmente calculou várias coisas em sua cabeça enquanto corria corajosamente para a área aberta, em direção àquele objeto que ele tentará nomear de grande bola de mortos. Embora a distância entre eles diminuísse constantemente, a grande bola de mortos não fez nenhum movimento óbvio. Foi porque Suzuki Satoru não entrou em seu raio de ataque, ou simplesmente seguiu ordens para não atacar. Talvez fosse tão estúpido quanto um zumbi e não atacasse Suzuki Satoru porque o considerava um deles. Ou talvez. Quem foi que disse isso? Assim. Foi o Lucifer-san. Como era mesmo? Quando olhamos para o nosso inimigo também olha para nós. Que citação maravilhosa! Como vou colocar isso? É bastante significativo. Lucifer-san era um tanto inteligente, não? Suzuki Satoru sorriu ao se sentir nostálgico com as palavras de seu amigo, e depois gritou para a grande bola de mortos. Certo, para que está reunindo zumbis aqui? Não houve resposta, salvo o vento da montanha passando silenciosamente por ele.
Isso não era mais apenas uma falta de reação, estava ignorando Suzuki Satoru completamente. Era como conversar com uma parede. Seria terrivelmente embaraçoso se essa grande bola de mortos fosse completamente estúpida. Qual o problema? Está se escondendo com medo de mim? Que chatice. Eu sou um Lich da noite, Momo. O mais poderoso lançador de magia dentre todos. Olhe para você, tão apavorado que nem se atreve a falar. Não consegue falar nada. Eu posso entender o porquê ficaria com medo e sem palavras, deve ter percebido todos os itens mágicos que tenho comigo. Mas a grande bola de mortos permaneceu imóvel. Era algum tipo de guarda. Isso significaria que a oposição reunirá um grande número de zumbis e ordenara que eles respondessem a qualquer ataque em espécie, a fim de bloquear a entrada de algum tipo de caverna. Ou se, afinal de contas, não houvesse inimigo, apenas um item preso no meio daquela bola. A fim de aprender mais sobre seu inimigo, seria certo assumir que a oposição reagiria de algum modo. Se o inimigo não reagisse, ele estaria realmente sem opções. Lançar um ataque para forçar a informação de sua oposição era um último recurso, mas no momento não tinha outra escolha. Fala sério, pelo que parece, você precisa aprender uma lição por não me cumprimentar. Invocar morto-vivo de terceiro nível. Suzuki Satoru convocou um guerreiro esqueleto. Então, ele o ordenou para a base da grande bola de mortos. Embora fosse óbvio para os espectadores que ele estava cauteloso com as ações de seu oponente, entrar na área de ataque do inimigo era realmente muito assustador. Além disso, isso interferiria em seus planos futuros. Ainda assim, não atacou, se estava planejando reunir os cadáveres e depois atacar qualquer um que se aproximasse como uma onda, a distância não deveria ser uma questão. Ou é realmente por causa de algum item? Se isto fosse apenas uma montanha de cadáveres, então não era impossível que fosse um necrosome gigante. O problema era que ele tinha quase certeza de que era uma horda de zumbis. Nesse caso, seria uma criatura única neste mundo, uma que Suzuki Satoru não conhecia. Talvez ele devesse chamar de combi-zumbi por enquanto. Que droga, então é apenas uma massa de zumbis reunidos. Não posso acreditar que cometi esse erro. Pensar que na verdade confundi um grupo de mortos-vivos sem inteligência com algo forte. A grande bola de mortos ondulou. Então, como se estivesse saindo de um ovo, a grande bola de mortos lentamente mudou de forma. Isso é, um dragão. Tinha um longo pescoço, uma cabeça de aparência reptiliana e asas. Tinha 6 pernas grossas e um rabo delgado e em forma de chicote. Assemelhava-se a um dragão estilo ocidental. Entretanto, seu pescoço era extremamente longo em comparação com a imagem normal de um dragão. Além disso, a extrema magreza de sua cauda fazia com que parecesse uma mistura entre um dragão ocidental e oriental. Ou melhor, parecia que alguém havia colocado 6 pernas e uma fera alada no corpo de uma cobra. Além disso, parecia feio e encaroçado, sem a beleza que a forma de um dragão deveria ter, provavelmente porque era feito de zumbis. Além disso, era grande demais. Tinha 150 metros de comprimento da cabeça aos pés, no mínimo. Nem mesmo Yggdrasil tinha algo assim tão grande. Claro, Suzuki Satoru entendeu que isso era uma mudança externa da grande bola de mortos. Em outras palavras, algo feito com 400 mil zumbis unidos. Mas quando ele pensou em seu comprimento e largura e no fato de que ele precisava esticar o pescoço apenas para ver seu tamanho completo e assim por diante, surgiu uma dúvida: poderiam meros 400 mil zumbis serem suficientes para fazer um corpo gigantesco que tinha mais de 150 metros de comprimento? Certamente não era oco. Eu originalmente pretendia ignorá-lo porque é muito imbecil. Mas não importa. Você tem uma boca grande para um mero morto-vivo de nível intermediário. A bocarra do dragão se abriu lentamente e sua voz grave ecoou em todas as direções. A dita boca ainda era um aglomerado de zumbis empilhados. Certamente o dono da voz deve ser outra pessoa. Mas onde surgiu essa voz poderosa, que parecia ser falada por todos os zumbis de uma só vez? Sua verdadeira forma está na boca. Sua boca era grande o suficiente para engolir facilmente Suzuki Satoru, então não seria estranho se houvesse alguém do tamanho de Suzuki Satoru em sua cabeça. Não seria possível descobrir alguém assim usando observação remota. No entanto, mesmo um tanto perto, Suzuki Satoru não conseguiu descobrir mais nada sobre isso. A boca não era composta apenas de zumbis humanoides, havia zumbis em formas de animais também. Então foi por isso que eles não viram nenhum animal a caminho daqui. Todos os animais nesta montanha devem ter sofrido a conversão e, em seguida, levados para a grande bola de mortos. Parece que havia um número mais significativo do que 400 mil zumbis fazendo aquela grande massa de mortos-vivos, aquele zumbi e dragão. Além disso, a oposição deixará escapar algo mais importante que isso.
Pela reação de seu oponente, provavelmente sabia sobre os lites da noite. Além disso, não havia sido capaz de dizer que Suzuki Satoru era na verdade um Overlord. Em outras palavras, Suzuki Satoru superou o primeiro obstáculo, mas isso não o tornou descuidado. Pode ser um blefe. Se fosse eu, fingiria que fui enganado mesmo depois de ver as mentiras do meu inimigo. Parece que eu preciso continuar a coletar informações para ver quais outras cartas a oposição tem na manga. Suzuki Satoru profetizou isso e ficou atento aos seus arredores enquanto recuava um passo. Oh, o que você é? Você não é um mero necrosome gigante. O rosto do dragão se moveu. Na verdade, foram os zumbis em movimento sincronizado, de fato estavam muito bem coordenados. Se, por exemplo, a oposição pudesse não apenas controlar livremente os zumbis usados para expressões faciais, mas todos os zumbis, muito acima dos 400.000, que compunham seu corpo, então sua capacidade de controle de mortos-vivos estaria em um patamar muito acima de Suzuki Satoru. Se esse foi o caso, então mais uma questão precisava ser respondida. Por que o inimigo não tentou dominar diretamente Suzuki Satoru? Foi porque Suzuki Satoru estava em um nível mais alto do controlável. Ou havia algum tipo de condição especial necessária para dominá-los, como transformar pessoalmente o alvo em uma criatura morta-viva. Enquanto Suzuki Satoru estava refletindo sobre isso, a expressão do dragão mudou. Ele não sabia se devia dizer o quão expressivo era, ou se devia elogiar o controle dos zumbis, mas estava visível que zombava de Suzuki Satoru. O quê? Não sabe quem sou, e ainda se atreve a me fazer de tolo com esse seu conhecimento pífio? Não, com certeza eu sou o tolo por dialogar com você. Tem uma boca bem grande pelo visto, seu necrosome gigante em forma de dragão. Você pode ter ganho alguma inteligência porque formou uma grande massa, mas infelizmente está cego demais para ver o quanto eu sou mais poderoso do que você. O rosto do dragão mudou e abriu a boca. Fuhahaha. Pensar que poderia me divertir tanto. Eu não achei que zombar de ignorantes seria tão engraçado. Fuhahaha. A risada parou de repente e a criatura continuou. Oh, pequenos e miseráveis mortos-vivos, você, o que acha de ser meu bobo da corte? Não precisa fazer nada demais. Basta ficar lá e me entreter. A posição de bobo da corte requer um certo grau de inteligência, mas parece que neste mundo todos já nascem como palhaços. O que? O que é tão engraçado? Eu sou uma criatura morta-viva que inflige o terror no coração das pessoas. Fuhahaha, oh não, tudo o que você diz é tão pândego. Tudo bem, o que veio fazer, eu esqueci o seu nome, afinal, eu estava planejando aniquilá-lo, não importa, esqueça. Lit da noite. Aceitará a servidão como meu bobo da corte. Estou disposto a poupá-lo se você concordar, compreende? Eu não quero ser ridicularizado por uma criatura que nem ousou bradar seu nome. O corpo gigantesco se mexeu. Entendo. Embora pareça insensato nomear-me para uma criatura morta-viva de estatura tão insignificante, eu sou Kyurelin, o Dragon Lord. Que? Ah, sim, faz sentido. Eu sou o Elder Coffin Dragon Lord. Entendo. Então ele era um Dragon Lord. Em outras palavras, ele estava no mesmo rank que Brignais Dragon Lord. Simplificando, ele era muito forte. Uma sensação dolorosa passou por Suzuki Satoru. De agora em diante, as coisas seriam desastrosas se ele fizesse um movimento falso. E o problema agora essa coisa era Kyurelin. Ou ele estava controlando de longe. Certamente, alguém tão impotente quanto você deve conhecer a natureza de um Dragon Lord. Eu não posso acreditar que uma mera pilha de zumbis esteja se chamando de Dragon Lord. Esse mundo não é mais o mesmo. Ou significa que os Dragon Lords decaíram de nível. Não importa, não acha que é bastante desagradável você agir como se fosse algo temível justo frente a mim, um grande e poderoso morto-vivo? Fuhahaha. Mas que bobo da corte maravilhoso. Verdadeiramente, é muito divertido. Com isso, o ar ao redor de Kyurelin mudou. Ainda assim, os mortos-vivos realmente me desagradam. Mesmo quando diante de mim, mesmo em face da aniquilação, sua laia não demonstra medo. A perna dianteira direita do dragão de repente inchou, e uma grande quantidade de zumbis se estendeu para frente como uma corda. Então, eles seguraram o guerreiro esqueleto, arrastando-o diante da pata dianteira do dragão. O guerreiro esqueleto tentou fugir, mas em face dos números superiores, a derrota foi seu único recurso. O guerreiro esqueleto foi engolido pela pata dianteira do dragão e Suzuki Satoru podia ouvi-lo sendo esmagado em pedaços até mesmo de onde ele estava. Ao mesmo tempo, ele sentiu a ligação mental que tinha com o guerreiro esqueleto se romper. Admirável, nada mal. Suzuki Satoru lançou Fly e recuou. Nada mal, fuhahaha, realmente me diverte.
Não tenho dúvidas, é um bobo da corte de nascença. Você acha que venceu só porque destruiu uma mera criatura que convoquei? Fireball. A magia de terceiro nível atingiu os zumbis em forma de Dragonlord e as chamas irromperam em todas as direções. Era verdade que a explosão de chamas foi pequena em comparação com o enorme tamanho do dragão. Entretanto, Suzuki Satoru estreitou os olhos e olhou de perto. Isso porque ele viu os zumbis atingidos desmoronarem e caírem. Depois que os zumbis esturicados caíram, imediatamente foram reabastecidos por zumbis intactos vindos de dentro. Oh, o que é isso? Há zumbis debaixo de lá também. Fireball, malditos sejam aqueles que espalharam essa magia. Não só você é pífio, mas também enfurecedor. Pensando bem, isso foi uma magia de baixo nível. Lead da noite, tente algo mais forte. Acontece que, eu gostaria de avaliar a resiliência deste corpo. Oh, ora seu! Como ousa me usar para seus experimentos? Se Suzuki Satoru fosse um ser vivo, ele teria falado essas palavras enquanto espumava e os perdigotos voavam de sua boca, mas Kyurelin simplesmente respondeu com uma risada zombeteira. De fato, essa foi a minha intenção. Apesar do seu crânio vazio, parece que você pelo menos entende isso. Entendo. Então você transformou todas as pessoas da cidade para se proteger? Como armadura feita de zumbis, para proteger seu corpo frágil? Possivelmente. Talvez fosse porque Kyurelin considerava Suzuki Satoru como sendo muito mais fraco do que ele mesmo e por isso estava sendo tão falastrão. Ou talvez estivesse procurando alguém para conversar. Não foi por uma razão tão vulgar. As almas daquela cidade, não mais do que isso, foram usadas por mim mesmo. Oh, e como você fez isso? Qual o seu objetivo? Não tenho motivos para dizer. Certamente você pode me dizer como um presente de despedida antes que eu vá para o inferno. Estou obcecado demais. Suzuki Satoru pensou. No entanto, ele provavelmente não seria capaz de aprender qualquer coisa se realmente começasse a se impor. Depois de considerar Keno e o fato de que seu oponente ainda estava disposto a falar, ele deveria aprender o máximo que pudesse. E você diria a uma forma de vida inferior tal coisa, conversaria com vermes que rastejam no chão? Se sim, então deve ser uma alma generosa. Ah, quase me esqueci, você nasceu como bobo da corte. Talvez eu tenha revelado isso há muito tempo sem perceber. Tishi. Se você se chama de Dragonlord, então eu devo ser o morto-vivo Lorde. Mesmo com minhas centenas de servos ao meu comando, farei uma exceção desta vez, pois lutaremos um a um. Você deveria ser grato. Fuhahaha. De fato, eu sou. Morto-vivo Lorde. Fuhahaha. O que é tão engraçado? O fato de você não perceber o porquê, torna tudo mais divertido. O clima no ar mudou. Suzuki Satoru sempre foi um plebeu. Embora tivesse experimentado coisas como uma presença poderosa e intenções assassinas em suas viagens, a verdade era que ele não as entendia bem. Mesmo assim, ele podia sentir o espírito de luta do Dragonlord. Mas, não estava levando a sério. Eu até gostaria de experimentar o poder de sua magia, mas suponho que não seria bom julgá-lo com ânimos leves, morto-vivo Lord Sama. Talvez eu devesse ensaiar um ataque também. Fique atento para conseguir desviar, pode acabar sendo destruído. Kyurelin fez seu movimento. O movimento foi terrivelmente lento, mas então se aproximou com uma velocidade incrível. Com certa suspeita, Suzuki Satoru imediatamente percebeu a origem dessa desconexão. Os zumbis abaixo dos pés do Kyurelin, que estavam em contato com o solo, estavam se contorcendo como se estivessem em um conjunto de trilhos, conduzindo seu corpo para frente logo após o primeiro passo. Se ele fosse enganado por esse movimento, Kyurelin estaria diante dele em um instante. Suzuki Satoru estreitou os olhos. Kyurelin estava levantando a pata dianteira direita de longe, balançando-a como se fosse fazer uma rasteira. Não havia como atingi-lo daquela distância. Ele não tinha ideia do porquê de Kyurelin ter feito isso, mas os instintos de Suzuki Satoru lhe disseram que devia haver algum truque, e ele se abaixou reflexivamente para se esquivar. Nesse momento, a perna direita esticou como esguicho de piche. O maciço membro principal formado por zumbis passou rente à cabeça de Suzuki Satoru quando ele se abaixou tão baixo que estava praticamente prostrado no chão. A velocidade não foi muito rápida. Até mesmo Suzuki Satoru, cujas habilidades eram comparáveis a um guerreiro de nível 30 e poucos, pôde evitá-lo. No entanto, ele não sabia se o porquê Kyurelin desacelerara propositalmente o ataque. Fuhahaha. Boa esquivada. Mas essa visão é bem desagradável. Suzuki Satoru percebeu a intenção do ataque de Kyurelin ao ouvir seu riso estrondoso. Estava exultante em sua superioridade enquanto observava Suzuki Satoru ir de encontro à lama. Suzuki Satoru levantou a cabeça e gritou com raiva.
Como ousa me fazer rastejar no chão? Furrahaha. Após a rasteira, a perna dianteira retrogradou como uma cobra e sua sombra passou sobre Suzuki Satoru. Talvez fosse porque era feito de zumbis, mas cada movimento intenso parecia ignorar a inércia. Os zumbis nas articulações faziam barulho e rangiam, como se estivessem sendo desmembrados pelos movimentos vigorosos. Suzuki Satoru lutou desesperadamente para escapar do raio de ataque de Kyurelin. Ele nem sequer teve tempo para lançar Fly, tudo o que ele podia fazer era correr em seus 2 pés. Com um baque oco, o membro esmagou a antiga localização de Suzuki Satoru. Ouviu-se um som estridente quando muitos zumbis foram esmagados. Ele não estava levando a luta a sério ainda. O ataque de antes, feito com membros de zumbis que se estendiam como lâminas de piche, poderia tê-lo atingido. Havia apenas uma razão pela qual não o fizera. Era um gato brincando com um rato. Relâmpago. Suzuki Satoru mirou na pata dianteira de Kyurelin, que estava no chão. O golpe elétrico branco-azulado da magia relâmpago atravessou o maciço membro, grosso como uma enorme tromba. No entanto, teve ainda menos efeito do que a Fireball de antes. Vários zumbis caíram, e então os zumbis em seu interior minaram para esculpir o membro à sua forma original. Os zumbis mortos já haviam sido substituídos. Ele não sabia se Kyurelin estava fazendo isso ou se estava acontecendo automaticamente. No entanto, considerando que uma pessoa precisaria de mais de 500 mil zumbis para fazer um corpo como esse, provavelmente seria impossível controlá-los individualmente, então provavelmente a última suposição. Furrahaha. O membro moveu-se novamente quando Kyurelin riu alegremente. Nigii. A parte da perna dianteira que estava no chão expandiu e disparou na direção de Suzuki Satoru. Mais de 10 zumbis estenderam as mãos para ele como desejassem seu corpo. Os zumbis estendiam-se como se estivessem amarrados juntos por cordas, com os zumbis de trás segurando os corpos dos zumbis na frente. Desta forma, eles poderiam se estender por vários metros sem tocar o chão. O mesmo ataque que destruiu o guerreiro esqueleto. Suzuki Satoru lidou com isso de uma forma calma e sem pressa. Desta vez, ele se afastou usando o Fly. Os zumbis que não conseguiram capturar Suzuki Satoru se recolheram lentamente na perna de Kyurelin. Eles haviam retrogradado rapidamente depois de agarrar o guerreiro esqueleto, mas eles estavam muito lentos agora. Por que houve tanta diferença? O que você fez? Eu nunca vi ninguém usar os mortos-vivos assim antes. Como você fez isso? Uma criatura morta-viva do seu porte não entenderia, isso é algo que só eu posso fazer. Ora seu. Ice Ball. Esta era uma magia de efeito de área do mesmo nível de uma Fireball, as magias de gelo eram essencialmente inúteis contra os mortos-vivos. E, de fato, não havia feito nada para os zumbis. Kyurelin nem se incomodou em responder a isso. Provavelmente estava ficando fácil demais para ele. Então ele faria o que bem entendesse. Flecha ácida. Ele lançou uma magia de alvo único do 2º nível. O zumbi atingido caiu. Qual o problema, bobo da corte? Se usar algo tão fraco assim, precisará conjurar várias vezes para me matar. Você é mesmo um Lich da noite. Lance uma magia mais obscena de um nível mais alto. Ou isso significa que, você não pode. Nigui. Talvez seja melhor eu verificar isso. Kyurelin atacou novamente. Desta vez, o golpe acertou Suzuki Satoru. De fato o acertou, mas o dano causado foi trivial para seu equipamento, portanto foi absorvido. No entanto, o recuo do ataque não foi cancelado. Suzuki Satoru rolou várias vezes ao longo do chão antes de parar. Suzuki Satoru levantou-se com as pernas trêmulas. É algo importante, bobo da corte. Meu experimento ainda não acabou, então tome cuidado para não morrer, ou já vai. Kyurelin encurtou a distância para Suzuki Satoru de modo nauseante novamente. Desta vez, levantou a perna esquerda. Então, repetiu o enorme ataque de efeito de área, assim como antes. Evitar isso era bastante simples, mas esse não era o fim do ataque de Kyurelin. O membro dianteiro que passará por ele estendia-se por longos e grossos objetos semelhantes a tentáculos. Dos tentáculos, mandíbulas se abriram e morderam Suzuki Satoru junto com o emaranhado proveniente de seu aperto. Suzuki Satoru pensou que eram cobras, no início, mas depois ele percebeu seu erro. São dragões. Ele não podia escapar da boca escancarada do zumbi e dragão, e Suzuki Satoru foi preso em suas mandíbulas do ombro direito até o peito. Os dentes afundando em suas escápulas rangeram enquanto se danificavam. Era um ser que sofreu a conversão em zumbi, mas ainda era um dragão. Ele tinha o conhecimento que outros animais tinham sofrido a conversão zumbi, mas não saber que até os dragões poderiam se tornar zumbis tinha sido um grande erro. A força dos zumbis dependia da criatura base da qual eles eram feitos.
Certamente um zumbi feito de um dragão seria várias, se não dúzias de vezes mais poderoso que um zumbi de um humano. Além disso, o HP de um dragão assim era bem maior, portanto, dificilmente poderia ser morto com uma magia de terceiro nível. Claro, eles não eram inimigos especialmente poderosos para Suzuki Satoru, mas a existência de zumbis dragões implicava que havia monstros mais poderosos prontos para dar as caras. Não, ele deveria ter certeza que eles estavam definitivamente em algum lugar. Suzuki Satoru de repente teve uma ideia. A criatura não havia recolhido o povo do país de Keno porque não precisava. Os 400.000 zumbis de humanos em Seruk 3 foram suficientes. Em seguida, transformou criaturas mais poderosas em zumbis e as armazenou em seu corpo. Era muito provável, não, era a única possibilidade. E pensar que usaria sua própria espécie. Própria espécie? Fuhahaha. Uma frase digna de um bobo da corte. Como eu poderia considerar seres vivos inferiores como parte da minha espécie? Os dragões ficavam mais poderosos quanto maior ficassem. Ele estava dizendo nesse sentido? Ou os Dragonlords eram um tipo diferente de criatura? Suzuki Satoru não sabia dizer. Contudo, se tivesse transformado vários dragões em seus asseclas zumbis, então parte de sua estratégia de batalha precisaria ser alterada. Algo pegou o corpo de Suzuki Satoru. O corpo do dragão começou a se retrair para a pata dianteira de Kyurelin, trazendo Suzuki Satoru junto. Fugir era bastante fácil. Sim, era um dragão, mas ainda era apenas um zumbi. Suzuki Satoru enfiou as mãos nos espaços dos dentes, agarrando-o pelo ombro e, com força, separou-os. A mandíbula inferior do dragão se abriu. A força de Suzuki Satoru superou a do dragão, o que significa que este dragão ainda não estava totalmente desenvolvido. Assim que pensou que poderia sair lentamente, uma mão enorme apareceu. Que? Uma mão que tinha várias vezes o tamanho do corpo de Suzuki Satoru de um humano normal. Gigantes. O corpo de um gigantoide apareceu do lado do dragão e agarrou Suzuki Satoru. Ele não sabia dizer qual a espécie, mas provavelmente vivia nas redondezas. A velocidade com que ele estava sendo puxado repentinamente acelerou, e Suzuki Satoru foi atraído para a pata dianteira de Kyurelin. O efeito da dominação de mortos-vivos, do qual ele era o mais cauteloso, não ocorreu. É claro que ele nunca desativou sua resistência de giro 3 para se proteger contra isso. Parece que ele não seria controlado apenas por ser atraído para ele. Nesse caso, parece que a dominação só acontecia com os zumbis criados por seu próprio poder. A boca mordendo seu ombro e a mão gigante segurando seu corpo soltaram. Em seu lugar, um braço do tamanho de Suzuki Satoru o segurou firmemente. Havia tantos zumbis ao redor dele que ele não podia ver o lado de fora. No entanto, ele podia sentir-se em movimento como se estivesse sendo carregado por uma corrente subaquática. Ou melhor, seria mais correto dizer que ele estava sendo impulsionado pelos zumbis do seu entorno. Enquanto se perguntava onde ele seria levado, sua cabeça foi repentinamente empurrada para fora. Que controle habilidoso dos mortos-vivos você tem? Suzuki Satoru refletiu com genuína admiração por Kyurelin. Visto de fora, parecia estar ao redor do ombro de Kyurelin. Parece que ele foi puxado de baixo até lá. Uma cabeça que era muitas vezes menor do que antes olhou com desprezo para Suzuki Satoru que estava mais abaixo. Não, não era isso. Aquilo não poderia ser algo feito de zumbis. Essa era a verdadeira forma do Kyurelin. Envolto por zumbis, Kyurelin revelou seu verdadeiro eu. Embora só a cabeça fosse visível, a forma em si parecia muito com a cabeça feita de zumbis. No entanto, essa era linda. Suas escamas vibrantes se ondulavam como se estivessem vivas. Suzuki Satoru podia sentir o corpo principal de Kyurelin, embora ele estivesse cercado pelos mortos-vivos, com seu sensor de mortos-vivos. A enorme criatura diante dele também era um morto-vivo. Os olhos vermelhos sangue, com íris fendidas, olhavam diretamente para Suzuki Satoru. Quando ele viu aqueles olhos, de repente lembrou-se de Keno, ele escondeu sua ansiedade com todas as suas forças. Iei! Suzuki Satoru gritou. Era um grito hediondo que alguém naturalmente esperaria daqueles que perceberam a derrota iminente. Fuhahaha! Kyurelin estreitou os olhos e torceu o pescoço. Que grito agradável! Parece que até mesmo os mortos-vivos podem fazer esses sons quando sabem que sua ruína está próxima. Espere. Dragonlord. Não, Dragonlord-sama. Eu estava errado. Por favor, aceite minhas desculpas. Você, o senhor é muito forte, eu sei disso agora. Eu estava errado, então, por favor, me perdoe. Só agora, em seu fim, que finalmente entende. Ah, o senhor é o mais poderoso Dragonlord. Eu estava errado. Não me diga. Nesse caso,
Suzuki Satoru podia imaginar o que o Dragon Lord diria a seguir. Foi por isso que os zumbis que seguravam seu braço direito estavam começando a exercer força sobre ele. Eles, os zumbis, provavelmente estavam usando muita força. Seus músculos emitiram um som como se fossem dilacerados, e ele podia sentir os fluidos putrefatos espirrando em seu corpo. Mas isso era irrelevante. Ele fingiu que seu braço esquerdo estava preso. Ao mesmo tempo, pegou seu item escondido e se preparou para usá-lo a qualquer momento. Cumpra seu dever como um bobo da corte até o fim. Permita-me deleitar-me com os gritos de uma criatura morta-viva tola enquanto o esmago. Não, não, não. A sensação de esmagamento ficou mais forte, e Suzuki Satoru gritou de um jeito atípico. Ao mesmo tempo, ele ergueu o cristal que estava segurando em um lugar onde Kyurelin podia ver, e então liberou a magia contida dentro dele. Teletransporte maior. Ele chegou ao portão principal de Seruk 3, que havia memorizado de antemão como ponto de teletransporte. Suzuki passou rapidamente pelo portão e escondeu-se atrás da cobertura. Kyurelin não podia vê-lo de sua posição atual, então aguçou sua audição e observou seu entorno. A cidade vazia estava em silêncio e as montanhas acima também eram silenciosas. Parece que sua fuga não deixou Kyurelin enfurecido, e não havia sinais de que o perseguisse. Ou será porque mover aquele corpo enorme precisava de tempo, ou não viu o valor em esmagar um inseto. Suzuki Satoru continuou observando por um tempo antes de concluir que era o último. E agora? A expressão de Suzuki Satoru mudou de repente. Seu comportamento patético dos últimos minutos acabou, e em seu lugar estava uma calma contemplação, como se ele estivesse analisando os resultados de um experimento. Suzuki Satoru implantou suas magias defensivas anti-adivinhação. Dessa forma, ele seria capaz de perceber instantaneamente se a oposição estava tentando encontrá-lo com magia. Mesmo assim, parece que a magia selvagem que seu inimigo poderia usar era diferente das magias que Suzuki Satoru poderia usar. Não era impossível que pudesse perfurar através de suas contramedidas. Portanto, seria mais seguro para ele agir como se cada movimento que fizesse estivesse sendo observado por sua oposição. Suzuki Satoru estreitou os olhos. Ele gastara muito tempo em preparações precisamente porque considerará essa possibilidade. Enquanto ele analisava as informações obtidas naquela batalha, ele olhou para a direção de Kyurelin. Você é realmente forte. Ele teve que admitir que até mesmo a frase inimigo poderoso não era suficiente para descrevê-lo. Pode-se dizer que era um adversário extremamente difícil. O Brignês Dragolord também era forte, mas Kyurelin era ainda mais forte, e quão problemático. A coisa mais básica era que o corpo original do Kyurelin era morto-vivo. Suzuki Satoru, ou melhor, o personagem Momonga, dominou várias habilidades que se encaixam em seu papel como um lançador de magia morto-vivo. Agora que ele estava lutando contra um inimigo não vivente, um dos mortos-vivos, suas opções de resistência efetiva eram extremamente limitadas. Ele podia ter certeza de que Kyurelin havia se cercado de uma massa de zumbis. Zumbis eram o tipo mais fraco de mortos-vivos, mas derrotar muitos zumbis exigiriam muito tempo e mana. Pior ainda, não eram apenas os zumbis humanos, mas até mesmo de dragões. Mesmo se ele matasse todos aqueles zumbis, Suzuki Satoru não teria mana o bastante para Kyurelin. Uma desvantagem esmagadora. Porém, a partir das magias que ele havia lançado anteriormente, parece que não havia zumbis especiais ali, e parece que eles não poderiam violar a nulificação física de alto nível de Suzuki Satoru. Portanto, ele deve ser capaz de ignorar os danos e se concentrar em manter mana suficiente para suprir essa habilidade, permitindo que eles o atinjam o quanto quisessem, mas as coisas não eram tão simples assim. Se a armadura de alguém estiver danificada, normalmente uma pessoa escolheria recuar, reparar a armadura e depois lutar novamente. Assim, eles escolheriam fugir. Portanto, ele sentiu que faria sentido para Kyurelin escapar, a menos que houvesse alguma razão especial para fazê-lo ficar lá. No entanto, não parece haver nada disso. Se houvesse alguma maneira de coletar os zumbis de seus arredores, ele não sabia exatamente quantos havia nos países vizinhos, mas no mínimo, seus números chegavam na casa de 8 dígitos. Se ele o deixar escapar, pode acabar tendo que lutar contra Kyurelin através de dezenas de milhões de zumbis. Se isso acontecesse, as mesmas táticas provavelmente não seriam efetivas novamente. Quanto mais a luta fosse prorrogada, mais provável era que Suzuki Satoru perdesse. Ele conseguiu escapar dessa vez, mas seria melhor supor que sua nulificação física de alto nível só seria eficaz para a próxima batalha. Analisar o conhecimento adquirido e trabalhar para neutralizar as habilidades de seus oponentes era uma coisa óbvia. Kyurelin definitivamente faria uma coisa dessas. Só um idiota acharia que todos os seus inimigos eram tolos.
Mais ao ponto, o inimigo poderia ter encontrado uma contramedida na próxima batalha, se ele tivesse azar. Já que ele era um Dragonlord como o Brignais Dragonlord, era possível que ele pudesse usar magia selvagem, um poder incompreensível que não existia em Yggdrasil. Ou melhor dizendo, ele deveria levar isso em consideração também. Você perde menos superestimando seu oponente do que se subestimá-lo. Além disso, se ele fugisse, o pior cenário pode acontecer: unir forças com o Brignais Dragonlord e atacar Suzuki Satoru novamente. Era muito provável que fosse o caso, tão forte quanto Suzuki Satoru, mesmo sem sua armadura feita de zumbis. Quando isso acontecesse, Suzuki Satoru estaria sem sorte. Em outras palavras, eu preciso vencer a próxima batalha e me certificar de matar Kyurelin. Ele não sabia se poderia fazê-lo, mas era o que precisava ser feito. Primeiro, ele precisava destruir a armadura de zumbis. Caso contrário, ele não seria capaz de atacar o corpo de Kyurelin. Mas seria mais perigoso quanto mais tempo perdesse nisso. Claro, ele não tinha ideia do quão longe sua capacidade de evocação de zumbi poderia chegar. Suzuki Satoru não teria chance, uma vez que Kyurelin conseguisse reabastecer seu escudo de zumbis. Nesse caso, ele precisaria usar uma magia de ataque que pudesse penetrar até o interior e que fosse atingir uma grande área, tudo ao mesmo tempo. Nesse caso, suas opções eram: magia de Super Aba. Suzuki Satoru pensou nas magias mais potentes que conhecia. Poderia alguma delas destruir todos aqueles zumbis irritantes em torno de Kyurelin? Ele pensou em várias opções, mas não achou alguma que tinha um elemento determinante. Além disso, mesmo que ele destruísse o conglomerado zumbi, o fato de ele não saber nada sobre as habilidades da verdadeira forma de Kyurelin significava que ele simplesmente estaria jogando às cegas. Poderiam as recompensas desta batalha, ou melhor, esta vitória, satisfazê-lo? Enquanto os pensamentos de Suzuki vagavam espontaneamente naquela direção, ele de repente riu. O que eu estou pensando? Não estou fazendo isso justamente pela maior recompensa de todas. Eu estou fazendo isso pela Keno. Suzuki Satoru, ou melhor, o personagem Momonga, poderia ter sido o chefe de guilda em Yggdrasil, mas na verdade, tudo o que ele vinha fazendo eram tarefas variadas ou garantir que as coisas transcorressem suavemente entre todos. Ele não era alguém que ficava na dianteira de todos e apontava o caminho para eles irem. Portanto, havia um poderoso sentimento de realização no coração de Suzuki Satoru agora. Ele estava lutando na linha de frente por sua amiga. Ele era o único que estava disposto a fazer sacrifícios pela felicidade de sua amiga. Kyurelin, hoje você cairá. Suzuki Satoru declarou em uma voz calma e solene. Porém, suas palavras continham um fulgor poderoso.